Você já ouviu falar de Macário? Macário do Egito? São Macário? Talvez não. Eu arriscaria até dizer que, muito provavelmente, esse nome é estranho para você. E não é de se admirar, porque Macário não é uma figura muito conhecida aqui no Brasil, não é um nome muito citado, muito comentado. Mas por que eu estou falando de Macário do Egito aqui hoje? Porque nós estamos no tempo da Quaresma, aquele período especial de preparação dos fiéis para a celebração da Páscoa. E aí tem aquela associação de ideias. A Quaresma nos faz lembrar o deserto. Jesus tentado no deserto, o tempo que ele passa no deserto, 40 dias, e tem todo o simbolismo bíblico relacionado ao deserto, há toda uma estética do deserto na Bíblia. E, assim como outros símbolos na Bíblia, deserto também tem uma ambiguidade. A Bíblia às vezes pega alguns símbolos que podem representar algo que é positivo, ou outros textos, aquele mesmo elemento representa algo negativo. É o caso do deserto. E tem também a lembrança que vem daquele grupo de homens e mulheres conhecidos como pais e mães do deserto, que dos séculos III ao V da era cristã se refugiaram em desertos na Síria, Israel, no Egito, para ter um tempo maior de comunhão com Deus, de aprofundamento da sua espiritualidade, da sua vida de devoção. E algumas vezes, olhando na nossa perspectiva, nós que vivemos 1.500, 1.600 anos depois deles, pode parecer que eles eram exagerados em algumas coisas. Talvez fossem mesmo. Às vezes eu acho que alguns deles eram muito exagerados, mas há uma riqueza muito grande e nós temos muito a aprender, né? Ainda que haja alguns elementos que para nós podem soar e vão soar como muito esquisitos, mas nós temos muito a aprender com a sabedoria dos pais e mães do deserto. E aí que entra o Macário, porque ele foi um deles. É muito curioso porque eu tentei descobrir se Macário era o nome dele mesmo ou se foi um título que lhe foi dado. Não consegui essa informação. Se você souber de alguma coisa, coloca aí nos comentários, por favor. Porque Makarios, em grego, significa bem-aventurado. É a mesmíssima palavra que aparece no texto de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Então, no grego, Makarioi, que é plural de Makarios, significa, então, bem-aventurado, feliz, abençoado. Então, esse nosso personagem, nós vamos falar dele aqui hoje no Fé e Café. Macário era o nome dele mesmo ou não? Não consegui descobrir, mas não importa, não faz mal. O Macário, que a gente sabe dele, é muito curioso. Ele era egípcio e a família dele, então o pessoal tinha uma certa condição. Ele se casou muito jovem, muito cedo, e muito cedo enviuvou. Uma circunstância trágica, ele perde a sua esposa. E não chegou a ser pai. O casal não chegou a ter filhos. Pouco depois ele perde o pai e a mãe dele. E aí, depois dessas três perdas, não muito distantes uma da outra, ele resolve se desfazer de tudo que tinha, os bens da família, e faz literalmente o que nós encontramos algumas vezes nos evangelhos. Ele distribui tudo aos pobres e se refugia no deserto. Só que antes disso, o Macário havia trabalhado como cameleiro. Com certeza já viu algum filme ou ilustração em livro daquelas caravanas pelo deserto, né, transportando mercadorias. Né, ele trabalhou com isso. E uma outra ocupação que ele teve, tudo isso antes dessas situações, né, da perda da esposa, da perda do pai e da mãe. Ele havia trabalhado um tempo também vendendo um mineral que é abundante na região onde ele vivia, no Egito. O nitrato de potássio era um mineral muito valorizado pelos próprios egípcios, porque esse mineral usado no processo de mumificação.
E os romanos valorizavam muito também, porque eles era um elemento que eles usavam para fabricar o vidro. Então vejam bem, né, trabalhando ali um tempo, né, vendendo o nitrato de potássio, outro tempo como cameleiro, e se casa, e enfim. E aí depois ele vai para o deserto para orar. Isso é uma região do Egito que era conhecida pelo nome grego de Esquites. Esquites. E hoje essa região tem um nome árabe. E lá o mosteiro, o local onde o Macário foi sepultado, nunca fui lá, gostaria de um dia conhecer esse lugar. Quem sabe um dia, né, se Deus deixar. O ADI, W-A-D-I, eu estou soletrando, porque o aplicativo que eu uso aqui de legendagem nem sempre pega quando a gente fala palavras em língua estrangeira. Al ou El Natrum. Natrum faz lembrar o nitrato, enfim. O Macário, então, ali na região de Esquites, vai se refugiar no deserto, e a notícia a respeito dele corre pela região, e antes disso também ele havia experimentado uma outra situação. Deixa eu voltar aqui um pouco na história dele, né, para não ficar confuso. Morava numa cidadezinha bem pequenininha, né, nessa área, né, Esquites, e aparece uma moça grávida e ela o acusou de tê-la violentado e que ele seria o pai da criança que ela esperava. E aí ele foi, o pessoal foi atrás dele e diz a história que uma multidão o agarrou, foi espancado no meio da rua, mas ele não tinha feito nada. Ele era inocente daquela acusação. Os pais da mocinha vieram e exigiram que ele tinha que dar um dinheiro para ela por causa da gravidez e etc e tal. Ele tinha ainda um pouquinho de dinheiro, porque ele ficou um tempo, depois que desfez das propriedades da família, ficou fabricando cestas e vendia. Um pouquinho de dinheiro ele ainda tinha. O que ele fez, então? O pouco de dinheiro que ele tinha, ele deu para a moça, mas ele confiou naquele versículo que diz, né, baseando no exemplo do próprio Jesus, que quando acusado injustamente, não abriu a sua boca. Ele tinha consciência tranquila que ele não tinha feito aquilo. A acusação era injusta. Acusado de um crime que não cometeu. Foi até espancado no meio da rua por causa disso. As pessoas com raiva, a multidão com raiva, o pessoal o espancou. Dali um tempo aconteceu algo que parece até roteiro de filme. Quando chega na hora da mocinha lá, da menina dar à luz, o parto estava muito difícil. Difícil, complicado, e está demorando muito, e as horas se passam, a noite inteira, e chega o dia seguinte, nada, e a menina, naquelas dores, aí então ela confessa. Macário não era o homem responsável pela sua gravidez. Era outro homem, outra situação, e o Macário era um alvo fácil, né? E aí as pessoas, como era uma vilazinha muito pequena, as pessoas vão lá e pedem perdão a ele. Tudo que nós fizemos contra você e tudo. E a história diz que o Macário não fez um sermão em cima deles na hora, do tipo, tripudiando em cima deles. Ele permaneceu calado, como calado havia ficado quando foi acusado, mas saiu dali. E aí então que ele vai para o deserto. E ali ele vai passar anos. E a notícia a respeito dele, então, vai atrair outros que vão querer imitar o seu estilo de vida, de ficar tempo em silêncio, isolamento, em oração, meditação, né? Isso era uma prática comum para os cristãos, para muitos cristãos daquele tempo. Não todos, evidentemente, claro que não. Né? Mas o exemplo de Macário se tornou conhecido. E a história ainda registra que ele era conhecido, ficou famoso por causa da sua humildade. Não tinha arrogância, não tinha vaidade nenhuma, um homem humilde. Aí nessa época aí já é o Império Romano cristão, depois de Constantino, depois de Teodósio, e o Macário se viu envolvido numa disputa teológica, e o imperador então ficou com raiva dele. Talvez o imperador fosse assim, tipo um menino mimado, que não gosta de ser contrariado, um menino pirracento,
e ele exilou o Macário para uma ilha no Rio Nilo. Quando o Macário chega, perdão, a trajetória de Macário parece roteiro de filme mesmo. A população daquela ilha, eles não eram cristãos, né, eram da religião que já existia ali há muito tempo, adoravam deuses e deusas, e tinha um supremo sacerdote ali daquela ilha, e a filha do sacerdote estava doente. O que o Macário fez? Foi lá e orou pela menina, e ela ficou curada. Quando o pai dela, que era o sacerdote daqueles deuses lá, viu aquilo, ele renunciou à sua crença naqueles deuses e se converteu a Jesus Cristo, foi batizado, e muitas pessoas seguiram o seu exemplo. A notícia chegou no continente, o imperador revogou a pena de exílio de Macário, ele pôde voltar e foi recebido pelos amigos dele, monges, e ele teve uma vida longa, faleceu com 91 anos. Uma vida, para aquela época, excepcionalmente longa, porque na média a expectativa de vida deles naquele tempo era bem mais baixa que a nossa. Até hoje, para nós, 91 é uma idade bem avançada. Naquela época, então, 91 seria o mesmo que para nós hoje uns 120. Ou seja, algo que quase ninguém alcança. Macário teve essa vida muito longa. Macário do Egito, um homem marcado pela humildade, sem arrogância, sem vanglória, sem contar vantagem de nada, um homem que dedicou-se ao silêncio, isolamento, oração, e que nos desafia. Nós não vamos ter condição de fazer o que ele fez, largar tudo, ir para um lugar isolado, mas nós podemos aprender com o exemplo dele e dos demais pais e as mães do deserto, especialmente nos dias da quaresma, a procurar ter um tempo de silêncio na presença de Deus, de oração, procurar desenvolver um espírito humilde, não permitir que o orgulho nos vença, pedir que o Espírito Santo faça o nosso coração humilde e expulse a arrogância e a vaidade da nossa vida. Macário do Egito, presente. Se o que eu falei faz algum sentido para você, clica na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no canal. Caso você já tenha feito a sua inscrição, aceite a minha gratidão.